Esse é o vídeo mais forte do canal. O povo não diz isso, né? Não coloca essas frases impactantes, mas é verdade. Eu acredito que hoje a gente vai ter um vídeo assim para deixar você todo moído, né? Todo quebrado assim no espinhaço. Vai dizer assim, rapaz, mas tem que ver, mas espera aí, mas não é bem assim. E eu não quis aliviar os ensinos. Hoje eu tô ligado no modo eis que te digo, exortação. Por isso, amigo, você aguente o tranco aí. A gente vai fazer aqui um estudo bíblico, é a nossa terceira aula do Sermão do Monte. Lembrando sempre que no primeiro comentário eu tô colocando uma playlist com todas as aulas incluídas. Se você for lá agora, pode ser que não tenha todas as aulas, porque eu ainda estou produzindo, né? Mas assim que eu vou lançando os próximos vídeos, vai lá, tá tudo pronto. Vai que você está assistindo esse vídeo daqui a 4 meses. Pois veja bem, como é que eu faço para encontrar as outras aulas? Primeiro comentário tem um link fixado. Combinado? Mas veja, o ensino de hoje já é forte por si mesmo se a gente lê ele isolado de todas as outras, né, contextos bíblicos. Mas ele fica explosivo se a gente fizer uma construção mais longa, percebendo assim lá do Antigo Testamento até agora. E eu vou fazer isso com vocês. É um estudo bíblico que vai ter assim um começo mais lento e depois a gente vai terminando assim correndo. Eu peço que você fique comigo, porque você só vai realmente ter aquele estalo na cabeça, aquele momento que você diz assim, ah, entendi, se você ficar acompanhando a construção. Combinado? Olha, no ensino de hoje você vai perceber uma comparação que Jesus está fazendo. Ele primeiro vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então existe uma comparação de dois momentos diferentes. Ouviste o que foi dito é algo do passado. Eu porém vos digo é algo que está chegando nesse momento. Então, para a gente compreender melhor o que Jesus queria dizer, né, e isso ganhar corpo, ganhar força, a gente vai entender um pouco melhor o que era isso que foi dito, né? O que Jesus está referenciando com a sua fala. A gente vai começar lá na época da libertação do povo no Egito. Naquele momento, é um momento bíblico onde a aliança mosaica vai ser estabelecida, o pacto de Deus com o povo hebreu. E esse pacto e essa aliança tem uma série de normas e regras. Eu quero começar lendo com vocês Êxodo capítulo 19. Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas da águia e o trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está firmando um pacto com seu povo, e o pacto possui um conjunto de instruções e leis. É como se fosse um contrato. O resumo dessas ordenanças, o resumo dessa lei, todos nós já conhecemos, tem até uma novela sobre isso, é os 10 mandamentos. Eu aqui vou rapidamente passar com vocês as ordenanças desse negócio que Jesus fala, né? Ouviste o que foi dito. Então, o que é? É os 10 mandamentos, pelo menos o resumo. Diz assim: primeiro, não terás outros deuses além de mim. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Nesse dia não farás trabalho algum. 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa sobre a terra. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não darás falso testemunho contra teu próximo. E 10. Não cobiçarás, principalmente a mulher do teu próximo. Então, essa aliança de Deus com seu povo vem com um conjunto de instruções de como se relacionar com esse Deus santo e também com um conjunto de recompensas e punições caso o povo desobedeça a essas leis. E aqui eu vou ler um texto com vocês agora, que vai ser aquele texto assim que você tem que guardar no seu coração. Sabe por quê? Porque depois que você aprende esse texto,
muita coisa do estudo bíblico do Antigo Testamento se abre na sua cabeça. Você começa a entender por que os profetas falavam o que falavam, por que o povo estava em determinada condição, por que ele estava sendo invadido. Tudo isso tem a ver com as recompensas e punições da aliança. Vamos ler Deuteronômio capítulo 11. Está me acompanhando? Está vindo comigo? Está abrindo a sua mente? Está fazendo a construção? Nós estamos falando da antiga aliança, quando Deus firmou o seu pacto, quando ele trouxe as suas leis, o resumo dos 10 mandamentos e agora as punições e as recompensas. Deuteronômio capítulo 11. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados e aos descendentes dele, terra onde manam leite e mel. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a se desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim, vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Então, quando Cristo fala, ouviste o que foi dito, ele está referenciando todo esse conjunto de normas, de lei, de punição, de recompensa, da aliança feita com Moisés no Monte Sinai, cujo resumo, a síntese, é os 10 mandamentos. E assim foi, o povo foi vivendo debaixo dessa aliança, mas acontece que quanto mais o povo vivia, mais ele se lascava, mais ele era rebelde, mais pecados ele cometia e mais afligido pelas punições também aconteciam, O povo invadia a terra, a seca permeava a terra, a fartura de alimento ia embora, Vinha a fome, vinha a desgraça, vinha a seca, de maneira que ao longo das páginas bíblicas você percebe que em vez de ser uma bênção, essa aliança se tornou um instrumento de condenação. Tudo porque o coração desse homem era totalmente revertido para o mal. Existia uma rebeldia interna, cujo Romanos vai dizer que é essa rebeldia de Adão que vem desde lá do paraíso. Parece que o ser humano não consegue, rapaz. Ninguém conseguiu cumprir esse pacto. Ninguém conseguiu cumprir essa aliança. E é assim que você vai ver 2 textos. Um do Antigo Testamento e outro do Novo, onde Paulo referencia esse antigo. Diz assim Miqueias capítulo 7, no verso 2. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com um laço. Em Romanos capítulo 3, no verso 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A história do povo de Deus no Antigo Testamento demonstrou que esse povo não conseguiu cumprir a aliança. E o testemunho que permaneceu foi: não há um justo sequer. E Paulo começa a dizer: rapaz, a lei não conseguiu levar esse povo a ser um povo santo. A lei não conseguiu instruir esse povo a ponto dele cumprir e ser fiel a Deus. Há algo errado aqui. Há uma coisa difícil no coração desse ser humano. O profeta Jeremias, nos momentos mais dramáticos da história bíblica, que foi a invasão do Império Babilônico, como um juízo de Deus por causa da quebra da aliança. Era um momento que estava um negócio tão bagunçado, mas tão bagunçado, que Deus trouxe esse grande império, para fazer o juízo. Mas o profeta Jeremias ainda acreditava que dava para consertar. Ele pregou, exortou, falou de todo jeito e ninguém deu ouvidos.
Chegou uma hora que ele falou, realmente eu não tenho mais o que fazer. Eu falei, eu preguei, eu exortei, mas o juízo está vindo e vocês não quiseram quebrantar o coração. Aí o profeta olha lá para frente, olha assim, recebe uma visão espiritual e diz, este que é um dos textos mais maravilhosos do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 31, no verso de 31 a 34. Texto clássico, hein? Presta atenção, tá me acompanhando? Tá acompanhando a construção? Você vai sair daqui bem sabido, hein? Diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E a gente vai pegar alguns segmentos desse texto para dar uma compreensão e fazer uma estudada. Diz assim, primeiro segmento, farei uma nova aliança. A antiga aliança trouxe os seus mandamentos quando Moisés subiu no monte, os 10 mandamentos. A nova aliança vai fazer o quê? Vai trazer o seu conjunto de instruções, o seu conjunto ético, o seu acordo com esse novo povo de Deus, o povo do reino de Deus. Então Jesus vai subir no monte, assim como Moisés, para trazer a sua justiça, para trazer a sua instrução. A outro segmento do texto de Jeremias diz assim, porque quebraram a minha aliança. Novamente aqui a gente tem um testemunho de que este povo não conseguiu cumprir a aliança. E nesse testemunho nós podemos dizer, toda a humanidade, todas as pessoas não conseguem viver a sua santidade diante de Deus de forma própria, com justiça própria, fazendo pelas suas próprias ações o merecer estar diante e debaixo dessa mão de Deus. Há algo no coração, há algo no indivíduo, há uma rebeldia interna que sempre leva a gente a cometer algum tipo de desvio e pecado que acaba corrompendo todo o pacto que a gente tem com Deus. Então, quebraram a minha aliança. A outra frase que a gente vai ver aqui nesse texto de Jeremias diz assim, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Este é um dos versos mais profundos que a gente vai abordar até o final do nosso estudo. Mas o importante aqui é você entender. O que falta na antiga aliança é algo que está dentro do coração. É uma transformação do interior do indivíduo. Essa lei precisa penetrar lá no coração. Enquanto ela for uma atividade externa, algo que a gente faz daqui para fora, essa quebra da aliança vai continuar acontecendo. Mas nessa nova aliança, de alguma forma, a gente vai conseguir resolver o problema da corrupção humana e parece que essa lei vai habitar no nosso coração e a gente vai viver uma nova realidade de vida, tá certo? Presta atenção que isso aí a gente vai conversar muito lá na frente. Todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha, não é só a lei, a correção e a moral, o fazer o que é correto que vem penetrar no coração. Aqui ele está dizendo, você vai conhecer a Deus e ninguém vai precisar ensinar você. Isso a gente sabe que no Novo Testamento é a presença do Espírito Santo. É o próprio Deus que vem habitar em comunhão conosco. Daí vem a intimidade, daí vem o conhecer a Deus. Nessa nova aliança existe uma comunhão entre Deus e o homem. Olha outro pedacinho. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Desde lá do Monte Sinai, a presença santa de Deus não podia conviver com a presença de um povo rebelde. E o próprio Deus falava, não deixe esse povo vir não, porque se esse povo vir vai ser consumido pela minha santidade. Então a lei, ela criou uma série de instrumentações para esse povo que tinha um coração rebelde se relacionar com Deus. Na nova aliança vai ser preciso, ou foi profetizado, que haverá uma resolução desse problema do pecado no coração humano.
de tal forma que Deus vai poder habitar no nosso coração, porque a gente vai ter os nossos pecados perdoados. A gente sabe que a obra de Cristo foi quem promoveu o perdão dos pecados. Ele se tornou o sacrifício de Deus por todas as nossas faltas. Ele levou sobre si os nossos pecados. E por isso que nós podemos quebrar essa inadequação que impedia a presença de Deus no nosso coração. Então, Cristo resolveu o problema no pecado do coração. Então, tudo aqui está revelado nesse texto de Jeremias. Agora, com isso firme na sua cabeça. Demoramos um pouquinho, né? Mas foi tão importante, não foi? Você está aqui sabido, você está assim na memória bem fresquinho os conceitos. Agora a gente vai voltar para o nosso Sermão do Monte. Nesse momento onde Cristo subiu no monte, e é no momento da sua fala, onde ele começa a falar de lei, e vai ser forte, segura, meu irmão, que a gente vai fazer aqui um ribuliço, tá certo? Combinado? Olha só, vamos começar agora nossos trabalhos no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, no verso 17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Olha, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, e depois diz, eu porém vos digo, há uma compreensão, talvez há um sentimento, de que ele está abolindo a lei anterior para apresentar uma nova lei. Então aqui há uma diferenciação que Cristo quer estabelecer logo no primeiro momento. Eu não vim para eliminar o que foi dito antes, mas eu preciso que vocês compreendam que eu vim realizar o que foi prometido, o que foi revelado antes. Então existe uma diferença entre abolir e cumprir. Existe uma ilustração, meu irmão, que quando eu passar para você, você vai dizer, rapaz, é isso, eu entendi e eu compreendi. É a ilustração da semente. Existem duas formas de você acabar com essa semente, né? De você superar essa semente. A primeira é você destruí-la. Pega uma pedra, taca na semente, acaba com a semente, ela nunca vai dar mais fruto nenhum. Rompe com tudo. A segunda forma é você plantar a semente, você regar a semente, você cuidar da semente e ela se transformar numa árvore. Ela deixou de ser semente, a semente não existe mais, mas ela realizou, ela cumpriu o seu propósito. A lei tinha um propósito. A lei tinha o propósito de nos levar até Cristo e realizar a obra de Cristo. Ela tinha um propósito de nos revelar como somos pecadores, até que Cristo pudesse ser o sacrifício que ia limpar o nosso coração. Então Jesus está dizendo, eu vim, não foi para abolir a lei, foi para realizar o propósito da lei. Mas existe um texto bíblico que explica de uma forma que abre a nossa cabeça e coloca o conhecimento lá dentro, depois fecha. Existe um texto bíblico que resume isso, que expõe isso de uma forma tremenda, que eu vou trazer para vocês. E esse é um dos textos que você tem que guardar na sua alma e a gente vai se referenciar a ele algumas vezes. Preste atenção na força, no poder desse texto, principalmente depois de você ter vindo comigo construindo todo esse entendimento. Romanos, capítulo 8, no verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Veio cumprir a lei, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gente, está tudo aqui, tudo aquilo que eu conversei com vocês. A lei não conseguiu cumprir o seu propósito no povo de Israel no Antigo Testamento, porque estava enfraquecido pela carne pecadora. Mas quando Jesus veio e se tornou o sacrifício por nós e tirou e resolveu essa exigência da justiça da lei, dizendo assim, rapaz, Deus não pode se relacionar com o homem pecador. Um Deus santo fulminaria com a sua presença a existência do pecado. Mas
Com o perdão de Cristo, com o sacrifício de Cristo, foi possível fazer a união desse Deus e a presença do Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E hoje a gente vive na lei do Espírito e vida. Esse novo momento é um momento de plena comunhão. Por isso que Jeremias diz, os seus pecados foram perdoados, né? Lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Ninguém vai dizer assim, conheça Deus, porque todos conhecemos Ele, vem o Espírito Santo e vem um caminho então de santificação. A gente vai viver agora nessa lei do Espírito, tá certo? E é isso que Jesus quer dizer com eu vim para cumprir a lei. Ele veio satisfazer as exigências da lei e criar uma nova conexão desse homem com Deus com o perdão de pecados. Hoje a gente não está mais sujeito, escravo, condenado pela lei, mas estamos debaixo do Espírito e de vida para a gente andar conforme esse Deus em santificação na presença desse Deus. Mas diante desse ensino surge um questionamento. Se nós não estamos mais debaixo da lei que nos condena, se as exigências da lei já foram cumpridas em Cristo Jesus, se nós vivemos hoje debaixo da lei do Espírito e da vida, então significa que Jesus afrouxou a moral, que Jesus vale tudo, né? No reino de Jesus vale tudo, que Jesus disse que a gente pode pecar, que a gente pode fazer o que quiser, que a gente vai ser salvo, a gente vai ser lindo, sabe? Existe esse questionamento, será que o fato de Jesus ter se oferecido como sacrifício, ter sido dado como sacrifício pelos meus pecados, faz com que eu possa continuar pecando? Bom, a resposta de Jesus está em Mateus capítulo 5, no verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Olha, toda vez que a gente quer ensinar sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a salvação, tem sempre o pessoal que pensa assim, rapaz, quer dizer que Deus perdoou os meus pecados, quer dizer que tem a graça? Então eu vou fazer o que eu quiser, que está garantido, que Deus perdoou os meus pecados, que Deus não vai me condenar. Rapaz, assim é muito bom, é só pecar, se arrepender, que dá para fazer tudo o que quiser. Esse espírito meio que, dessa carne pecadora dentro de nós, que sai para fora, essa confusão que tem na gente, já quer usar a graça de Deus para ganhar benefício, para fazer o que não deve. E Jesus, ele coloca aqui, dá uma apertada forte. Ele diz, rapaz, não é assim não. Quando ele fala aqui desses mandamentos no verso 19, está falando ainda do ouviste o que foi dito. Qualquer pessoa no reino de Deus que começar a ensinar que tem que roubar, que tem que matar, que tem que cobiçar, que tem que fazer falso testemunho, que não se importa, ensinar as pessoas a fazerem, tudo que é de errado, essa pessoa é menor no reino de Deus. Rapaz, essa pessoa não merece honra nenhuma. Porque no reino de Deus você tem que ensinar os princípios de Deus, os valores de Deus. Então, tem que ensinar que é para não matar, é para não roubar, é para não cobiçar, é para não ter idolatria no seu coração. Tem que ensinar essas coisas mesmo. O fato de eu estar fazendo um processo que vai dar a comunhão de Deus com você, não é para te dar permissão e liberalidade para você ficar pecando. Não, a gente vai aqui, vai apertar todos os nós agora. Tá certo? Combinado? Jesus está então fazendo como o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. É a mesma argumentação, só que de outra forma. Diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Que texto poderoso! Pecaremos, pois, porque estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. E o que o Paulo quis construir aqui é o seguinte. Uma vez que a gente teve essa libertação da escravidão do pecado,
Hoje a gente pode dizer sim para Deus. Hoje a gente pode ser escravo da justiça. Hoje a gente pode obedecer essa instrução que foi ensinado. Hoje a gente pode pegar os mandamentos de Deus, os princípios de Deus e os valores de Deus e dizer sim para eles. Por quê? Porque a gente foi limpo, porque a gente foi alcançado, porque a gente foi transformado, porque essa lei de Deus penetrou no íntimo da minha alma, porque o Espírito Santo veio habitar no íntimo da minha alma. A diferença do Antigo para o Novo Testamento é a presença e a comunhão desse Deus vivendo no coração, no centro das vontades humanas, nos dando poder para viver essa instrução de Deus. Por isso, porque temos o poder para a partir de hoje viver a instrução de Deus, Cristo vai dizer um dos versos chaves do nosso ensino de hoje. Diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Olha, a manifestação da nova aliança pode ter dado a impressão de que Cristo estava liberando geral. E é isso que o apóstolo Paulo fala quando diz, pecaremos, pois, porque estamos debaixo da graça. Essa é a reflexão que muitas pessoas chegam a fazer quando entendem a tamanha graça que receberam e o tamanho perdão dos pecados. Mas toda a argumentação de Cristo veio para apertar os nós, e o próprio apóstolo Paulo também está apertando todos nós e culminando nesse verso que diz, olha, tá cheio de religião, tá cheio de fariseu, tá cheio de gente que diz que segue a Deus, que cumpre a lei, que faz tudo aí, só da boca para fora. Uma religião aí que sabe que canta, que faz hinos, que diz que é bonzão, que usa roupas bonitas, que canta no meio da praça e faz orações em público. Mas tudo isso é uma religião de aparência, sabe? É uma justiça que não transforma. É uma justiça que não muda o coração. É uma justiça que faz o povo viver na desigualdade, que faz o casamento ser destruído, que faz o povo continuar em inimizade, roubando. Rapaz, é uma justiça que não muda a vida de ninguém. Não é isso que eu quero para vocês. Eu estou elaborando em cima do que Jesus está falando e sobre todas as nossas aulas até aqui. O que eu quero de vocês é uma justiça que realmente transforme o coração, transforme as suas ações, transforme o mundo à sua volta e manifeste o reino no meio de nós. Por isso eu preciso que vocês manifestem uma justiça superior à desse pessoal, tá certo? Combinado? E a partir desse ponto, você se pergunta, Felipe, o que é essa justiça superior? Como compreender, como entender a justiça superior da nova aliança? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que é essa questão superior de Cristo? A maneira como ele interpreta. Eu preciso compreender aonde Cristo quer chegar com esse ensino. E eu vou trabalhar com vocês agora os próprios exemplos que Cristo deu. E através desses exemplos, esse conceito que muitas vezes parece uma tese na nossa cabeça, vai entrar para o nível do solo, vai virar concreto. E é aqui que talvez a gente, se incomode um pouco mais. Mas a gente vai começar devagarzinho. Vamos ver Mateus capítulo 5, no verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha, nós vimos desde o texto de Jeremias que uma das propostas da nova aliança é que essa lei seja introjetada dentro do coração, dizendo para a gente de que o interior do ser humano importa tanto quanto o exterior e que o ser humano só não tem conseguido cumprir a lei aqui no exterior porque essa lei não está conseguindo penetrar no mundo dos seus sentimentos, na sua consciência e da sua intenção. E não podia ser diferente que o primeiro ensino de Cristo vai nos dar a característica da justiça superior, que ela introjeta, ela entra nas questões das emoções, dos sentimentos, das decisões, da maneira como você vê e enxerga o mundo. Ela entra no íntimo da alma e vai dizer que aquilo que acontece dentro de nós é o princípio de tudo que acontece lá fora.
Segunda coisa que ela vai dizer, o que acontece dentro de nós tem o mesmo peso de julgamento do que acontece lá fora. De que forma ela vai dizer isso? Olha, tem um assassinato. A pessoa aqui fora vai cometer algo terrível, um assassinato. Mas onde começou essa vontade de matar? Onde começou essa decisão? Começou no íntimo. Começou quando essa pessoa se irou, quando ela começou a falar mal da pessoa, quando ela começou a desejar que essa pessoa morresse. Então, tão importante quando a gente não matar de forma física, é cuidar do princípio que faz eu chegar nesse lugar. É a ira do meu coração. Então, olha, o que é a justiça superior? A justiça inferior dos fariseus só se preocuparia se o cidadão, né, cometeu o crime ou não. Ele só seria julgado se o cidadão cometeu o crime ou não. Mas, como Jeremias falou, a lei que entra no coração está julgando a minha própria intenção, meus pensamentos, meus sentimentos. E a partir desses sentimentos eu já sou julgado. Então eu tenho que cuidar da minha alma, do meu coração, para estar quite diante desses mandamentos. Pense aí, pense como é forte. Agora, Cristo vai ampliar um pouquinho mais essa reflexão entre externo e interno. Mas ele vai levar essa reflexão para um nível do movimento religioso que acontecia na sua época. Veja que a gente está transformando essa tese de Jesus da justiça superior, que é a do reino de Deus, para exemplos práticos, onde Jesus vai mostrar na prática o que é a justiça superior. O primeiro exemplo foi de que o interior é o princípio que faz eu cometer coisas no exterior. E tudo que acontece dentro do coração já vale como quebra de mandamento, de forma que eu não posso cuidar só das ações exteriores, eu tenho que cuidar das ações interiores, e isso é o que representa a lei entrando no coração. Agora, Cristo vai falar sobre o movimento como um todo, o movimento religioso externo e as ações dos indivíduos mais internas, onde cada indivíduo tem a sua própria condução de vida. Vamos pegar o texto bíblico que você vai entender. Diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Se o irmão me conhece, sabe que essa sempre foi uma das minhas principais ênfases e crítica no Evangelho. É o cidadão que vai para o culto, vai para o movimento religioso, faz campanha, canta louvor, dá oferta, e no culto ele é lindo, no culto ele é bonito, no culto ele é temente a Deus, mas no restante da sua vida é cheio de rancor, cheio de raiva, é cheio de ações pecaminosas. Aquilo que ele proclama no altar não é aquilo que ele realiza na vida. No altar ele proclama perdão, ele pede perdão, ele fala de perdão, ele canta adorações sobre o perdão, ele lê versos de perdão, mas na vida não está perdoando o irmão, não está agindo conforme essa justiça superior. Então na vida íntima, né, Jesus está dizendo, você está vindo para o culto, que é o culto externo, que é o mundo externo, é o culto dos fariseus, e está querendo apresentar uma oferta. Mas a sua intimidade de vida está cheia de inimizade, coisa ruim e práticas que não promovem a justiça. Então, para que seu culto seja reflexo de sua vida, então primeiro arrume a sua vida, depois vem falar de perdão. Primeiro arrume o seu problema de inimizade, depois vem pedir a Deus que lhe perdoe, vem dar oferta, vai fazer o seu movimento religioso. Jesus está proclamando que o movimento religioso externo tem que ser um reflexo da vida com Cristo, que é a sua intimidade, e se a gente puxar nossa reflexão anterior, tem que ser um reflexo do seu coração convertido, que é a fonte e o princípio de todas as coisas. Assim como o assassinato lá fora começou antes, como um princípio de ira no coração, e por isso eu preciso resolver meu coração para que eu possa amar meu irmão lá fora, então o movimento religioso também só vai ter sentido se na minha vida íntima eu me tornar a expressão daquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Se não, Deus vai mandar você embora do culto sem te dar misericórdia, sem te dar a bênção, sem perdoar seu coração, sem te receber, sem contemplar, sabe, o que você está pedindo, sem lhe abençoar. Eita, menino, é isso mesmo? Está dizendo assim, volte primeiro, conserte a sua vida com o seu irmão,
E depois você volte aqui e vai dizer assim, rapaz, você quer cultuar mesmo? Você quer fazer uma expressão assim pública da sua fé? Primeiro mude o seu coração, primeiro mude a sua vida, primeiro mude a sua conduta, primeiro resolva as suas questões. Demonstre de forma prática de que você entendeu o que é feito de forma pública. Porque você está desconectando tanto uma coisa da outra que isso virou uma hipocrisia. E você faz movimentos religiosos sem nem entender o que está acontecendo, o que está falando, o que está participando, como se fosse apenas uma tradição externa. Eu gosto muito desse texto fortíssimo de Amós capítulo 5, no verso 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais, isto não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como o rio, a justiça como o ribeiro perene. Olha, de novo, no tempo de Amós tinha movimento religioso, tinha culto, tinha batismo, né? Tô aqui elaborando. Tinha oferta, tinha reteté, tinha irmão assim fazendo campanha, entregando folheto, sabe? Fazendo movimento, fazendo reunião, ensaiando coral. Tinha tudo. Quem olhasse de fora dizia, essa nação é a nação mais religiosa, mais temente a Deus que existe. Quem olhasse o movimento exterior ia dizer que estava tudo bem. E o profeta vê o íntimo do coração, o profeta vê as ações, o profeta vê a justiça e diz, rapaz, esse movimento religioso não está transformando nação, não tá trazendo a justiça do reino, as pessoas não estão andando em retidão e por causa disso, Deus não está recebendo as ofertas de vocês. Deus está mandando, não consegue nem ouvir as músicas que vocês cantam, porque esse movimento externo não é a representação do que está acontecendo no mundo interno. Veja só, meu amigo, quantas vezes eu fui no culto e estava ali, sabe, querendo prestar meu culto a Deus, falando de Deus, clamando a Deus, e o Espírito Santo me lembrou naquele momento uma pessoa que eu não tinha perdoado. Me lembrou naquele momento uma raiva que eu tinha, como se dissesse, você quer o perdão de Deus, você quer, sabe, então vai lá perdoar aquele irmão, faça o certo. Tá cheio de coisa ruim aí no seu coração e você está aqui cantando, se posando de fariseu. Quantas vezes eu não fiquei constrangido por esse tipo de argumento, por esse tipo de palavra. Não é por isso que eu prego para vocês. Por isso que de vez em quando eu chamo a atenção de vocês, para que quando vocês estejam no seu momento de adoração, vocês façam perguntas como essa. Você já perdoou o seu ex-marido? Já demonstrou misericórdia por aquele homem que te deixou? Você já perdoou as igrejas que você passou e foi ferido, cheio de trauma, cheio de revolta, cheio de ressentimento, cheio de acusação e indo para a igreja para dar glória a Deus, e indo fazer sua manifestação externa, se posando de que conheceu o evangelho verdadeiro, mas não consegue perdoar a sua antiga igreja? Você já perdoou seu pai que lhe abandonou e lhe feriu? Você já perdoou o assaltante que lhe roubou o celular? Você já perdoou um chefe que fez de tudo para lhe prejudicar? Você já se perdoou pelos seus próprios erros? Olha, nós muitas vezes somos como os fariseus, que fazemos movimentações externas, mas não somos capazes de perdoar uma única pessoa. Então é como se Deus falasse, amigo, você quer então fazer seu culto mesmo? Você quer aqui apresentar, fazer um movimento, pedir uma bênção? Tá certo, né? Pois vai lá. Resolve a sua vida lá. Aí tu vem, certo? Demonstra essa justiça superior do reino lá. E aí a gente conversa aqui. Essa é a proposta de Jesus. Porque a justiça medíocre é essa. A gente faz o que quer e vai para o culto. A justiça superior é a manifestação externa da fé precisa acompanhar a manifestação íntima e as minhas atitudes e as minhas ações. E veja como o texto é forte. Ele vai usar um exemplo aqui que muitas pessoas passam por cima desse exemplo como se Jesus estivesse falando de algum caos que aconteceu. Mas não, o contexto é esse. A manifestação pública versus as ações na intimidade.
e como Deus responde à manifestação pública quando na intimidade você está totalmente sem a justiça de Deus. Esse texto seguinte vai abrilhantar essa reflexão. Diz assim, veja só, Mateus capítulo 5, 25. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Preste atenção que eu vou elaborar esse conceito com vocês. O que Jesus está falando aqui não é uma situação corriqueira da sua época, não. Ele está usando imagens que são imagens bem conhecidas, até de outras parábolas, do julgamento de Deus. O juiz é quem? É Deus. Então você está aqui, ó, com a sua falta, com o seu irmão. Aquele mesmo irmão que a gente já começou a falar, você vai dar oferta lá no altar de Deus, você primeiro vai lá no seu irmão resolver a situação de problema que você tem com ele. Aqui de novo é a mesma imagem. Só que ele está usando uma imagem de juiz agora, de julgamento, do dia do Senhor. Você lembra do conceito? O dia do Senhor, o dia que ele faz o ajuste de conta. Então, Jesus está dizendo, se você tem uma falta contra o seu irmão, você cometeu um pecado contra ele. Aí você está, né, deixando isso passar, está deixando a misericórdia do Senhor, né, a paciência de Deus correr. Isso é ensino dos profetas. Você está deixando a coisa correr. Mas um dia, esse pecado que você cometeu vai chegar até o juiz. Ele vai, a pessoa que foi ferida vai falar com o juiz, alguém vai contar para ele. Esse negócio vai chegar até o tribunal. Aí o tribunal vai dizer assim, rapaz, você está com esse pecado. Você está com esse problema e não está resolvendo, não quer resolver, não quer perdoar. Rapaz, quer saber? Pois eu vou levar você para o guarda vai lançar você na prisão e você vai ter que pagar isso que você está fazendo. Por quê? Porque você não foi no seu irmão. Então você, em vez de ir no tribunal apresentar a sua oferta, vai primeiro resolver o problema com o seu irmão, para depois ir na frente do juiz. Porque se for para a frente do juiz, cheio de problema no coração, aí rapaz, é bom, você é capaz de levar um dia do Senhor no escuro, em vez de uma bênção para sua casa. Eita, menina, sermão do monte, amigo. Felipe, você está falando umas coisas fortes. Vamos trazer uns textos para a gente aprofundar esse entendimento? Diz assim, Tiago capítulo 5, no verso 4. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por você foi retido como fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha, os ricos cometeram fraude contra os pobres, fizeram pecado. E vão para o culto, vão dar oferta, vão participar de um movimento religioso. E Tiago está dizendo, o salário que vocês roubaram, as tramóias que vocês fizeram, está clamando contra vocês. E nesse mesmo texto, a condenação que Tiago fez foi que o dinheiro de vocês não vai durar, que a riqueza de vocês vai apodrecer, sabe? Então, amigo, cuidado. Aquilo que você faz e não vai lá resolver, não vai pedir perdão, está clamando contra você. Gênesis capítulo 4, no verso de 9 a 11. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Todos nós conhecemos a história do primeiro assassinato e é muito ilustrativo porque uma das coisas que Jesus falou foi, ouviste o que foi dito, não matarás, né? Então a questão do assassinato estava aqui presente no Sermão do Monte. Mas uma das coisas que está aqui dentro do contexto do assassinato, do primeiro assassinato, foi isso. O sangue que você derramou está clamando contra você. O que foi que você fez? Isso precisa ser equalizado. Isso precisa de uma justiça. Embora você tenha recebido a graça, embora você tenha recebido o perdão dos pecados, você não deve afrouxar sua moral dizendo, pecaremos, pois, porque estamos debaixo da graça. De maneira nenhuma. A sua justiça tem que ser superior à dos fariseus. Então você tem que ir lá e resolver essa questão e, sabe, sanar da melhor maneira possível, porque aquela falta está clamando contra você. E veja, nisso que se baseia a oração do Pai Nosso, também do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, no verso 12.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha, o meu perdão vertical está condicionado ao meu perdão horizontal. Se eu chego para Deus e digo: Deus, me perdoa como eu tenho perdoado meu próximo, e você não tem perdoado seu próximo, então você está dizendo para Deus não te perdoar. Não é isso? É a mesma associação. Mas eu vou agora fechar a tampa do caixão, fechar a tampa do argumento com a parábola do credor, né, incompassível, que diz assim, Mateus capítulo 18, no verso 32. Só um momento, vou explicar rapidinho. O cidadão estava devendo dinheiro e foi até o rei pedir uma misericórdia. E disse: rei, alivia meu lado. Eu sou um trabalhador, eu produzo muito na sociedade, eu estou arrependido, me alivia, me derrama a sua graça. Aí o rei falou: tá certo, eu vou ser gracioso, eu vou perdoar você, tá aqui, eu lhe perdoo. Porque senão eu ia pegar e jogar você na prisão, mandar vender todos os seus bens, mas eu estou sendo gracioso com você, tá certo, beleza, te perdoei. Aí esse cidadão foi viver sua vida. E na sua vida tinha uma pessoa que devia para ele uma dívida muito menor. Aí ele falou assim: não, eu quero que você pague até o último centavo e você vai ser açoitado para pagar mesmo, eu não te perdoo não. Aí essa notícia de que esse homem que tinha sido perdoado, que agora estava explorando, né, não estava perdoando ninguém, chegou lá nos ouvidos do juiz, porque o sangue de Abel está clamando da terra. Né, o salário dos trabalhadores está clamando lá para Deus. E aqui a sua falta de perdão no próximo está clamando lá a Deus que você não está perdoando os outros. Aí o que diz o final da parábola? Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E preste atenção nesse verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Ah, meu amigo, isso é sermão do monte. Isso é quebrar a gente no meio. Isso é deixar a gente pensativo. Isso é deixar a gente dizendo: eita, meu amigo, peraí, filho. Você não está exagerando não, Felipe, você está indo muito longe nessas interpretações, eu não vejo muitas pessoas falando disso, é porque muitas pessoas não falam do Sermão do Monte. Se começar a falar de verdade, se começar a se debruçar de coração mesmo, vê que a situação é difícil. Você está começando a se constranger e a gente nem desceu no nível mais pesado ainda, certo? Mas você está começando a se constranger e não tinha se constrangido antes. Eu sei que até a metade da pregação, até metade desse nosso estudo bíblico, você estava assim: ixi, nem pegou em mim. Eita, não, tá tranquilo. Por que você estava assim? Porque, em tese, a gente se acha uma pessoa boa. Em tese, os argumentos são fantásticos. Em tese, você acredita, realmente é preciso uma justiça superior à justiça dos fariseus, que são de aparência. É verdade. Quem é que não acredita nisso? Mas é quando Jesus começa a usar exemplos práticos da vida que essa concretude do conhecimento se manifesta, que você começa a pensar na sua vida em comparação à concretude e começa a ver que talvez você não esteja muito bem na existência, não esteja muito bem na fita. Aí você entra em crise. Mas veja, talvez a crise e seu próprio questionamento: será que você não está exagerando, Felipe? Talvez essa sua fala seja porque você não compreendeu a argumentação que a gente fez anteriormente. Por que você não compreendeu? Porque você achava que não dizia respeito a você. Porque você achava que isso não tinha implicações práticas. Aí, como você não achava isso, você não prestou atenção. Mas agora que você está ficando constrangido, eu posso voltar àquela explicação e te explicar melhor. O que Jeremias diz? Que a lei vai entrar no coração. Porque enquanto essa lei não estava no coração, esse povo quebrou as alianças a vida toda. A religião só aqui no externo, ela é uma religião de injustiça. É uma religião que não cumpre aliança. É uma religião que está cheia de coisa pecaminosa. Por quê? Porque algo está faltando. É converter
o princípio, a intenção, a fonte, o coração tem essa importância. Enquanto a lei não for introjetada ali, tudo vai se tornar corrompido. E vamos ler um versinho só para deixar isso firme na sua cabeça. Mateus capítulo 15, no verso 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam um homem impuro. E é por dar vazão a esse coração corrupto que os seres humanos quebram as leis das alianças, que os seres humanos tornam todo o movimento religioso aqui fora corrompido. Por isso que diz Tiago, capítulo 4, no verso 1 e 2. De onde vem a guerra e as contendas que está entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Então, por que a gente não consegue viver essa justiça superior lá na época do Antigo Testamento e lá na religião dos fariseus? Porque essa lei de Deus, essa manifestação da justiça de Deus não foi introjetada no coração do homem, onde está o princípio de toda a impureza. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8, no verso 3. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne. É exatamente porque o coração estava corrompido que a lei não pôde manifestar o seu propósito no povo de Deus no Antigo Testamento. Também diz em Romanos capítulo 6, no verso 12, da seguinte forma: não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. No 17 diz assim: embora vocês tenham sido escravos do pecado. Então, o que Paulo construiu conosco, de que a gente não conseguia realizar a justiça superior de Cristo e de Deus, o propósito da lei das alianças. Por quê? Porque tínhamos um coração corrompido, uma carne pecadora. E nós éramos, e a lei estava prejudicada por causa dessa fraqueza da carne. E por isso nós éramos escravos dos nossos desejos, escravos das ações carnais. E como escravos, nós corrompíamos o propósito da lei. Mas aí tem um pulo do gato. Olha o que a gente explicou. O pulo do gato foi que uma vez que Jesus, cumpriu a lei e satisfez as exigências da lei e pôde introjetar o Espírito Santo, o conhecimento de Deus e a lei de Deus no coração do indivíduo, algo mudou nessa equação. E aí que está Romanos capítulo 6, no verso 4. Pois o pecado não os dominará. Antes a gente era dominado pelo pecado. Agora ele está dizendo, pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Veja, você acha que eu estou me repetindo, mas eu estou trazendo para você um conhecimento mais bem organizado para você começar a entender o próximo segmento do Sermão do Monte que a gente vai trazer. O que Paulo está dizendo? Que antes, na antiga aliança, a gente era escravo do pecado e a gente enfraquecia o propósito da lei. Agora, libertos de todo esse processo e com o Espírito Santo, a gente tem o poder de viver a justiça que Jesus propõe. Então eu posso dizer não à minha carne. Eu posso sim vencer o meu pecado. Eu posso sim manifestar essa justiça de Deus. E olha que agora eu vou trazer. É pesado, certo? Esse ensino que vai pegar em muita gente, que diz o seguinte: Jesus vai mostrar outro exemplo, e esse exemplo é forte. Vai dizer assim, Mateus capítulo 5, no verso 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Tudo isso a gente já estabeleceu com os outros versos. O que acontece no coração, a impureza do coração e os pensamentos, está valendo tanto quanto o que acontece externamente. E eu estou quebrando os mandamentos quando eu deixo esse coração pecaminoso agir e me dominar.
E o princípio do adultério está ali, começa ali. Então eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que introjetar a lei lá dentro, tá certo? Isso aí tudo a gente já conversou. Mas então, Cristo vai fazer aqui de outra forma aquilo. Ouviste o que foi dito. Então ele vai dizer, sabe como era na antiga aliança? Sabe como essa coisa acontecia lá? E aí eu quero mostrar para você como é a justiça superior. Mas primeiro eu vou dizer como é que acontecia naquela época. Diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. E vamos ampliar esse entendimento com o nosso pulo do gato que diz assim, Mateus capítulo 19, no verso 8. Jesus respondeu, Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa, aqui de novo, onde é que está o princípio? Da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Olha, na antiga aliança, na época de Moisés, ouviste o que foi dito. Existia a possibilidade do divórcio. Sabe por quê? Porque o coração não tinha sido invadido pela lei, porque era escravo do pecado, porque a nossa carne dominava os desejos. E como nós somos escravos da ira do nosso coração mau, o natural é que todos os seres humanos chegassem ao divórcio. Então a lei tinha que contemplar o divórcio, por quê? Porque o ser humano ia pecar porque ele era sujeito à sua escravidão do pecado. Então Cristo está dizendo, ouviste o que foi dito. O divórcio existe por causa desse coração corrompido e porque a lei não chegou nesse coração. Agora, no reino de Deus, na justiça superior, o Espírito e a lei foi penetrada no coração e nos deu a possibilidade de dizer não à nossa carne. Presta atenção. Logo, na justiça superior do reino, o divórcio é uma opção? É uma opção quando o coração não foi alcançado. Mas se o coração foi alcançado, então deixa de ser uma opção. E se você se divorciar, você está tornando tanto a mulher adúltera, quanto você está sendo um adúltero. É isso que diz Mateus capítulo 5, no verso 32. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo o adultério. Em Mateus capítulo 19, no verso 9, também fala do cidadão. E eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E aqui também é o cara que se divorcia e está cometendo adultério. De novo, ouviste o que foi dito no passado, o divórcio era dado porque o coração não tinha sido invadido pela nova aliança. Na nova aliança, com a possibilidade e o poder que lhe foi concedido para dizer não à sua carne, o divórcio deixou de ser uma opção. E agora Cristo vai trazer um dos momentos do Sermão do Monte de difícil compreensão. Mas eu vou te dar, através desse contexto que a gente está compreendendo, uma maneira de entender isso de uma maneira mais fácil. Diz assim, Mateus capítulo 5, no verso 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O sentido geral que a gente está compreendendo que vem da questão do divórcio é o seguinte. Você, no reino de Deus, na justiça superior, não vai ceder ao divórcio. Pelo contrário, você vai fazer um esforço tremendo e vai retirar tudo que tem da sua vida que lhe impede de ser esse marido fiel, essa mulher fiel, de restaurar seu casamento. Nem que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assumir essa missão. Nem que você precise, como Jesus Cristo, subir no alto do Monte das Oliveiras, submeter a sua vontade à vontade de Deus. Você diz, eu quero me separar, mas eu não vou me separar porque eu estou submetendo a minha vontade à vontade de Deus e vou suar gotas de sangue e vou resistir o meu coração duro que quer se divorciar. Eu vou perder parte do meu desejo, parte da minha vida, parte de tudo. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou morrer para mim, para que eu possa continuar casado. Eita, menino, coisa forte. Olha só o que diz, diante desse ensino, as pessoas que se encontravam com Jesus. Mateus capítulo 19, no verso 10. Os discípulos lhe disseram,
Se é esta situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condição de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Eu tenho duas lições nesse texto. É muito difícil casar. É muito difícil manter um casamento. Há quem, diante desse ensino de Jesus, queira desistir. E Jesus falou: olha, se você não tem condição de seguir essa justiça superior, se você entende que a sua carne é tão complicada que vencê-la dentro de um casamento vai ser algo terrível, você tem um descontrole sexual tremendo, então tire isso da sua vida. Não se case, para que você não venha se separar. Para você, não viva a sua questão sexual, se abstenha dela. Isso que significa também, né, cortar sua mão, cortar alguma coisa de si para poder viver o reino. Porque se aquilo é um problema na sua vida, por exemplo, um vício não é um problema na vida das pessoas, você tem que tirar aquilo da sua vida. Você tem que tirar a boate da sua vida, você tem que tirar tudo da sua vida que te leva a cometer aquilo. Então, amigo, existem coisas que não são para nós. Eu sei que você quer, mas você vai destruir tanto a vida da pessoa como a sua vida. Então, amigo, é melhor você não se casar e entrar no reino de Deus do que se casar e cometer todo tipo de coisa ruim. É ser eunuco por decisão, é celibato por decisão. Eita, menina, é difícil. Eu falei que ia ser pesado. Agora, o outro ensino que pode aliviar esse, diz assim, o casamento é para quem lhe foi dado. E nesse dado, a gente entende que é para quem foi inundado pela lei do coração, para quem tem a presença do Espírito Santo, para quem conseguiu entrar no reino, para quem foi transformado. De maneira que a gente pode entender aqui também que eu posso me casar, mas eu posso me casar naquele sentido. Quando você for, né, dar uma oferta no altar, primeiro vai lá resolver seu problema com o irmão e depois volte para o altar. Então eu posso me casar, mas primeiro resolva suas questões emocionais, suas depravações, suas dificuldades, e assim, com a presença do Espírito e aprendendo a dizer não e subjugando a sua vontade a Deus, então se case. Mas no reino de Deus, na justiça superior, você pode dizer sim ao casamento e não ao divórcio. Diante desse ensino, os discípulos fizeram como muitos de vocês podem estar fazendo agora. Não, mas se for assim também, mas tem que ver, mas o Sermão do Monte, não é isso que a gente está conversando, que o Sermão do Monte causa. Os discípulos falaram: se é esta situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Os caras estavam totalmente incomodados com o ensino de Jesus. E é isso que o ensino de Jesus causa. Quem vem da justiça dos fariseus, que é só ali, ó, você faz um movimento externo, né? Não precisa mudar nada na sua vida, na sua intimidade, no seu coração. Pode ficar se divorciando quando quiser, não precisa vencer pecado. Tá aqui, ensino medíocre da justiça. Quem vem desse ensino, quando se depara com a justiça superior de Cristo, diz: mas se for assim, então eu prefiro o ensino anterior. E é isso que Jesus dizia através de parábolas. Lucas capítulo 5, no verso 37. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. É esse o constrangimento que acontece. A pessoa vê um ensino superior de Jesus, diz assim: ah, mas se for assim, o vinho velho é melhor. Por isso que Jesus às vezes fala, a gente tenta colocar um novo nascimento, a realidade do reino, na cabeça desse pessoal religioso. Não cabe nessa religião, não cabe. É algo novo, é uma nova aliança, é uma justiça que diz não à carne, que transforma os relacionamentos íntimos, que transforma os pensamentos e o coração. O amigo acha que é difícil ouvir. Mais difícil do que ouvir é difícil pregar. Porque o pregador está tão constrangido quanto quem escuta. Eu me constranjo diante dos ensinos do mesmo jeito que você, e ainda tenho que falar para você. Mas, como diz, menor
é no reino dos céus aquele que ensina as pessoas a se desviar. Menor no reino dos céus quem diz que não se importa com a justiça. Não foi isso que Jesus disse? Não diz assim? Vamos ler de novo aqui, ó. Mateus capítulo 5, no verso 19. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então, amigo, com o compromisso que eu tenho de ser um pregador da palavra de Deus, eu prefiro deixar essa justiça superior no canto que ela está, ali, revelada, e trazer ela do jeito que ela é. E depois, né, tentar alcançar essa justiça na minha vida. Mas não diminuir ela, como diz aqui, né, ensinar os outros a fazer o mesmo, ensinar a desobedecer um desses mandamentos. Isso aí é o que é o errado. Você coloca a justiça superior de Cristo aqui, ó, pá, e diz assim, rapaz, vamos atrás, vamos correr atrás, vamos tentar chegar. Embora a imperfeição humana esteja forte, vamos tentar vencer essa carne com tudo que a gente pode. Mas não diminui a justiça superior para que a gente fique bem, porque aí você não está ensinando Cristo, você é o menor do reino dos céus. Então precisa ensinar dessa forma. Um último versinho para a gente ficar firme, diz assim, Mateus capítulo 23, no verso 25 e 26. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Amigo, eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, faz através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Foi um estudo bom? Foi um estudo bem elaborado? O irmão está sendo abençoado? Chegou até o final? Quer me abençoar de alguma forma? Quer fazer uma oferta? Quer me agradecer? Pô, tá aí uma solução bem legal para você. É fazer um valorzinho que estiver no seu coração através do Pix. Tem me ajudado tanto. Tem me ajudado assim a fechar meu mês. Por isso eu agradeço demais todo mundo que está colaborando, tá certo? Combinado? Aí a chave Pix aí para você ver. No mais, olha aí que no primeiro comentário tem a nossa playlist. Eu estou colocando aqui também, ó, tá vendo aqui? Nesse lado é só clicar aí para você ver os outros vídeos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo ensino. Até mais!